Queridos amigos, que alegria! Pela TV A Caminho da Luz, nós voltamos com o programa Estudando as Obras de André Luiz, estudando o livro Missionários da Luz. Nós hoje vamos estudar o segundo programa do capítulo 12º. Nós vamos ver um pouquinho da reencarnação, das experiências. Nós já vimos no primeiro programa, né, a história de Segismundo. Na verdade, nós vimos a história de um triângulo amoroso ligado ao passado. Segismundo, Adelino e Raquel. Não é? Segismundo matou Adelino e depois também desencarnou de uma maneira complicada. Raquel foi para a prostituição. Isso, logicamente, gerou um problema no mundo espiritual quando eles retornaram para o mundo espiritual. Depois de muito tempo, Raquel volta para ser esposa de Adelino novamente. E agora há um trabalho da espiritualidade em fazer com que Adelino aceite Segismundo e que Segismundo também aceite reencarnar na condição de filho desse casal, Raquel do passado e Adelino do passado. Vamos ver como é que a coisa ocorre dentro desse planejamento espiritual. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Na rogativa que fazemos sempre, rogamos a Deus que nos ampare, a Jesus que nos fortaleça, e também nós aproveitamos para agradecer ao nosso telespectador, que com tanto carinho vem acompanhando os programas, desde Nosso Lar, Os Mensageiros e agora o programa Missionários da Luz. Se você quer entrar em contato conosco, mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, é o WhatsApp da TV A Caminho da Luz. O número é 19 997 78 2794. Se você reside fora do Brasil, é só acrescentar o mais 55. Se você quiser conversar sobre palestras, livros, a pomadinha Chico Xavier, as atividades do centro aqui em Itapira, pode ser também por e-mail. O do nosso querido Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o meu vilarandré2@yahoo.com.br. Não deixe de escrever para nós. Vamos começar esse segundo programa, que é do capítulo 12º. Vamos começar então dando continuidade na leitura dessa obra maravilhosa. E desejando imprimir fortemente em meu espírito a noção da responsabilidade, o instrutor prosseguiu, tornando mais grave a inflexão da voz. O problema da queda é também uma questão de aprendizado, e o mal indica a posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades. É preciso ser responsável e nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Daí, as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma, exclamei vivamente impressionado. Sim, continuou meu amável interlocutor. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio. A educação divina é o fim. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que envolvem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento, porquanto, se já possuem certos valores da vida, faltam-lhes outros não menos importantes. Identificando-me a dificuldade para compreender-lhe o ensinamento de maneira integral, meu orientador voltou a dizer:
Embora, na condição de médico do mundo, acredito que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos. Então aqui nós já vamos ver um bate-papo em que Alexandre e André Luiz falam um pouco da noção de tempo e de espaço. A vida na crosta, ela é muito difícil. Ela é difícil para o espírito que vem com uma programação. Ela é difícil para um espírito que vem sem nenhuma programação. As ilusões somadas às nossas convicções equivocadas ainda são muito fortes. Quando vemos, já pensamos. Quando vemos, já falamos. Quando vemos, já magoamos. Então, a vida aqui ela é rude. O caminho de iluminação não é do dia para a noite. Me tornei espírita, me tornei uma pessoa melhor. Não. Você até pode estar hoje com algumas ações que ontem você não tinha. A da caridade, um pouco mais de paciência, um pouco mais de respeito para com o semelhante. Mas o salto, mostrando quem era para o que é, leva um tempo. E aqui Alexandre mostra, o problema não foi Adelino, o problema não foi Raquel, o problema não foi Segismundo, o problema é a criatura humana, que está em evolução. E Deus permite que tudo isso ocorra sem afetar o livre-arbítrio, para que nessa engrenagem divina possamos, com o nosso próprio esforço, nos iluminar e ajudar aqueles que estão do nosso lado. Eu gostaria de fazer duas colocações que eu julgo ser de suma importância. Primeiro, você que está assistindo o nosso programa pela primeira vez, é importante que, em vez de você assistir esse capítulo, seria importante você começar desde o primeiro capítulo do primeiro programa. Tem capítulos, como por exemplo, o capítulo passado, o 11º, foi dividido em 6 programas, de 35 minutos cada um. Só para nós termos uma ideia, a importância de um estudo sistematizado. No mesmo canal do YouTube nós temos o primeiro livro Nosso Lar, mas eu queria me referir ao segundo livro, Os Mensageiros, que é exatamente aquilo que André Luiz ouve de Alexandre nessa parte. Porque nós começamos a perceber que a reencarnação, mesmo programada, ela pode ter desastre. E nós vamos ver nos Mensageiros vários espíritos que reencarnaram, até com missões bastante expressivas, espíritos que estavam sendo acompanhados por benfeitores maiores de nosso lar e que falharam. Mas aqui a gente poderia recordar também, querido Sérgio, que no próprio livro Nosso Lar, nos últimos capítulos, nós vemos Dona Laura, que era um espírito que, além de toda a preparação, já tinha uma envergadura espiritual, os medos que ela também tinha da reencarnação. É verdade. Vamos continuar a leitura? Embora na condição de médico do mundo, acredito que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos. Sim, retruquei. Tenho as minhas recordações nesse sentido. Pois bem, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame, quando nos asseverou que se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do espírito. Se já falimos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. Compreendera claramente onde Alexandre pretendia chegar com os seus esclarecimentos amigos. É para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona em nossa colônia espiritual, por exemplo, o planejamento de reencarnações, onde você
terá ocasião de recolher ensinamentos preciosos. E atendendo-me às necessidades como pai afetuoso, apresentou-me o instrutor no dia imediato, a imponente instituição. Constituía-se o movimentado centro de serviço de vários prédios e numerosas instalações. Árvores acolhedoras enfileiravam-se através de extensos jardins, imprimindo encantador aspecto à paisagem. Reconheci logo que o Instituto se caracterizava por grande movimento. Entidades ensolaradas ou em pequenos grupos iam e vinham, estampando o atencioso interesse na expressão fisionômica. Pareciam sumamente despreocupadas de nossa presença ali, porque, quando não passavam sozinhas ao nosso lado, engolfadas em profundos pensamentos, iam em grupos afetuosos, alimentando discretas conversações, muito graves e absorventes. Ao que me parecia, muitos desses irmãos que passavam juntos de nós empunhavam reduzidos rolos de substância semelhante ao pergaminho terrestre, relativamente aos quais não possuía eu, até então, a mais leve notícia. Que interessante, não é, querido Sérgio? A gente vê que Nosso Lar é um livro em que ele procura falar cada capítulo de determinados departamentos do livro e daquela colônia. Aqui nós já estamos vendo um outro departamento, o que é destinado ao planejamento da reencarnação, o que é destinado ao acompanhamento de um espírito no regresso à crosta, assumindo um novo corpo físico. André Luiz, ele até esse momento, ele não tinha ideia do que ele estava fazendo ali. Ele não sabia o que aquele departamento fazia. Ele via as pessoas vindo, indo, muitas conversando, conversas altamente sérias, porque no planejamento reencarnatório, ali poderia sair um cientista, ali poderia sair um político, um religioso. O planejamento reencarnatório vai desde pessoas endividadas, como era Segismundo, que tinha uma reencarnação programada, mas não era um espírito que para a Terra teria um destaque, já que ele tinha necessidade de resgatar o seu passado culposo, mas nesse departamento também tinham reencarnações que poderiam interferir de modo preponderante em determinados campos da vida humana. Então nós vemos que é um departamento muito sério que André passa a ter acesso. Um outro ponto interessante, André, no final da leitura, o que chama a atenção dele é que as pessoas saíam daqueles prédios com um pergaminho, como se fosse um pergaminho às mãos, ou seja, aquilo que se usava na época primitiva, na época de Jesus, não é? Onde escreviam os textos bíblicos, não é? E as pessoas saíam com aquilo na mão, alguns saíam até lendo, não é? Vendo aquele material, que era um material exatamente da preparação reencarnatória. É igual quando o engenheiro vai numa obra, ele vai com a planta junto, é uma planta reencarnatória. Nós vamos ver isso mais à frente. Nós vamos ver que é uma planta que precisava de toda uma organização de como seriam seus órgãos, como seria a sua composição física, na preparação do seu perispírito. É realmente uma coisa muito séria. Nós vamos ver também, André, num livro que nós vamos estudar um pouco mais à frente, que não é só o plano superior que tem acesso à reencarnação. Nós vamos ver também que as trevas têm acesso à reencarnação. Talvez aí nós vamos entender um pouco melhor por que muitos espíritos se acham Deus e por que o mal tem uma força muito grande. E vamos entender por que Deus permite isso também, não é? E tudo isso nós vamos ver ao longo das obras de André Luiz. Vamos seguir um pouquinho mais? Alexandre, porém, como sempre, veio em socorro de minha estranheza, explicando bondosamente. As entidades
sob nossos olhos, são trabalhadores de nossa esfera, interessados em reencarnações próximas. Nem todos estão diretamente ligados a semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Os rogos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores de nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena, conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal. É necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Aqui, Sérgio, querido Sérgio, a gente já vê revelações que no meio espírita precisa ser estudada. Até eu convido o querido telespectador, está gostando? Divulgue esses programas no seu centro espírita, ajude a envolver outras pessoas no nosso estudo. Aqui nós passamos a ver, de modo claro, que quando uma pessoa chega na Terra pelas vias da reencarnação programada, a reencarnação programada ela vai desde aquele que é igual Segismundo, que tinha um passado culposo, mas que já estava com o coração aberto à renovação, até um missionário, que vem com o compromisso de trazer uma descoberta científica, uma inovação na medicina, que veio com o compromisso de ajudar determinada religião, sendo um pilar moral daquela religião, na política, ajudando determinado país, determinada cultura. Então aqui nós vemos que é muito vasto esse departamento. Importante ressaltar, nosso lar é uma cidade que está na zona umbralina, no umbral fino. Imagina uma cidade que está uma colônia espiritual numa dimensão mais evoluída. Interessante, né? E percebeu também que à porta as pessoas recebiam rogos brancos que conduziam-se a pequenas formas de um mapa do corpo humano, e eles estudavam juntos com orientadores especializados em biologia da existência terrena para organizar esse corpo. E o mais interessante, como ele diz aqui, são muitos os colaboradores que vão auxiliar. Olha como é interessante a organização de um corpo físico estruturado no mundo espiritual. Vamos dar continuidade na leitura? E a lei da hereditariedade fisiológica? Perguntei. Funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores a um ambiente geral, além do mais, quando o interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. A essa altura da palestra esclarecedora, Alexandre convidou-me a transpor o limiar. Achamo-nos, em breve, em um dos gabinetes extensos do edifício principal, onde um dos numerosos amigos do orientador veio atender-nos atenciosamente. Apresentou-me Alexandre ao assistente Josino, que me recebeu com extrema gentileza e fidalguia de trato. Esclareceu o instrutor o objetivo de nossa visita. Desejava me fosse conferida a possibilidade de visitar a instituição de planejamento quantas vezes me fosse possível durante a semana em curso, em vista da minha necessidade em adquirir noções seguras referentemente ao trabalho de auxílio nas atividades reencarnacionistas. O assistente prometeu a melhor boa vontade, conduzir-me-ia
a colegas dele, para que me não faltassem minúcias de conhecimento. Exporia suas próprias experiências à minha observação para que eu retirasse delas o máximo proveito e, por fim, quanto estivesse ao seu alcance, guiaria meus impulsos no aprendizado. Felicitavam-me, o íntimo, as melhores e mais confortadoras impressões, não só pela recepção carinhosa, senão também pelo ambiente educativo. Não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas maravilhas da estatuária: a figuração delicada de um corpo masculino e o outro modelo feminino, singularmente belos pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas. Por meio de disposições elétricas, ambas, as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos quais os homens e mulheres mais envolvidos na esfera carnal. André, eu gostaria que a gente pudesse explorar um pouquinho essa leitura que acabamos de fazer, porque se o nosso telespectador, o nosso ouvinte, estiver bem atento, vai reparar que quando nós estudamos o capítulo 11, nós falávamos sobre a prece, falávamos sobre o passe. E eu me lembro que numa certa altura eu disse que nós tínhamos que se preparar para fazer o passe. Nós tínhamos que fazer um curso, e não é um curso extensivo, é um curso para saber qual a alimentação que nós temos que ter naquele dia, o que é o passe, aonde nós vamos colocar a mão, qual é o princípio do passe, como é que nós temos que estar com o nosso pensamento, né? E aqui, André, vem exatamente falar sobre isso. Vamos relembrar, André Luiz pediu para Alexandre se podia o acompanhar para conversar com Adelino sobre a questão da reencarnação. André Luiz pediu isso. E Alexandre diz a ele: olha, eu vou atender o seu pedido. Só que antes, para você ouvir falar de reencarnação, você tem que entender o que é reencarnação. E leva ele em nosso lar exatamente naqueles prédios que é considerado o Ministério da Reencarnação. Durante uma semana ele ia estudar profundamente, para que quando Alexandre e André Luiz fossem conversar com Adelino, ele pudesse compreender as nuances da importância da reencarnação. Olha que coisa fantástica! Sem sombra de dúvida. E eu gostaria também de deixar ao nosso querido telespectador, vou pedir para o Paulo colocar a capa do livro. Se você ainda não leu, vale a pena você ler esses dois livros, Cidade no Além e Imagens do Além, ambos da tia Egorina Cunha, pelo espírito de Lúcius, é evidente, com a participação de Chico Xavier. Nesses livros nós vamos ver os mapas da cidade de nosso lar. E lá tem um mapa que ele fala do parque hospitalar, dos prédios pertinentes à reencarnação que André Luiz está nos falando. É um desdobramento que a tia Egorina Cunha teve, e ela passou para o papel e teve o ok do Chico e o pedido do Chico para ser publicado. Se você tem a oportunidade de adquirir estes dois livros, de ir atrás desses dois livros, vai te ajudar e muito a compreender o que eu e o nosso querido Sérgio está comentando. E outro ponto importante, se André Luiz chegasse no prédio e falasse assim: eu quero fazer um turismo aqui, eu quero conhecer, ele não seria atendido. Ele só foi aceito para ficar essa uma semana porque teve o pedido de Alexandre. Se você não tem quem indica, ele quer ficar uma semana porque a gente vai precisar dele para nos ajudar no caso de Adelino. Do contrário, ele não teria acesso a esses departamentos. E além disso também, André, que a espiritualidade estava preparando ele para ser o médium, para transmitir as informações para Chico Xavier e para todos nós através da obra. André, antes de dar continuidade, eu gostaria de fazer uma menção. Eu fiquei assim admirado de ver, quando ele entra, ele vê duas estátuas, semelhante ao corpo físico, de um homem e o outro de uma mulher. Todos eles com os órgãos
aparentes, para que as pessoas pudessem ver a composição do nosso corpo físico. E o que nos chama a atenção aqui é que os órgãos eram interligados por uma disposição elétrica, como se tivesse vida, para que as pessoas pudessem ver, através do passado criminoso, aonde cometeu alguns equívocos, dentro de uma desconstituição do seu próprio perispírito, desfazendo ou maculando alguns aspectos do perispírito, então por ali eles mostram onde é que as pessoas vão vir compromissadas para com a próxima reencarnação. É interessante isso, eu achei magnífico, que coisa linda que deve ser essas duas estátuas, não é? Que ele menciona que viu a porta. Vamos ler mais um pouquinho para irmos para o encerramento? Identificando minha admiração, Alexandre sorriu e disse ao assistente Josino, com o propósito de fazer-se ouvido por mim: talvez, André, não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. Em verdade, ajuntei, ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós objeto de tamanhos cuidados. Não sabia que a nossa colônia contasse com instituição desse teor. Como não, meu amigo? Interferiu o assistente com inflexão de carinho. O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno Pai. Constitui primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviço a favor de nossa elevação na vida eterna? Nunca relacionaremos a extensão desse semelhante débito. E fixando os modelos que me provocavam assombro, acentuou: todo o nosso zelo no serviço de reencarnação permanece muito aquém do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. Embora hesitante, ousei perguntar: todos os núcleos de espiritualidade superior mantêm círculos de trabalho dessa natureza? Querido Sérgio, olha que interessante a visão que Alexandre dá. Quantos de nós não têm um desrespeito pelo nosso corpo físico? Eu falo em todos os sentidos: alimentação, sexualidade, pensamento. Nós dizemos assim: eu me amo. Se nós verdadeiramente nos amássemos, não cometeríamos tantos crimes perante nós mesmos. Por várias coisas que a medicina, que a ciência vem nos dizendo que é nociva ao nosso corpo físico. O lado espiritual, o espiritismo vem nos mostrando o quanto determinadas posturas, atitudes, é nocivo ao nosso lado espiritual. Aqui nós estamos vendo um pouquinho a importância de fazermos do nosso corpo físico um templo para a nossa evolução. Nós ainda não compreendemos que para cada dano que eu fizer no meu corpo físico, amanhã eu terei num novo corpo de acertar os equívocos de outrora. Quantas pessoas que não vêm com determinados problemas em órgãos específicos demonstrando o abuso de outrora. Pessoas que nunca beberam nessa encarnação e vêm com problemas no fígado. Pessoas que nunca fumaram nessa encarnação e vêm com problemas no pulmão. Muitos podem falar assim: é a genética. Aí você vai puxar o pai e a mãe que ele teve. Nenhum tiveram problema no fígado, nenhum tiveram problema nos pulmões. Então nós passamos a ver como que uma coisa está ligada à outra. Como um princípio puxa-se ao outro. E isso é o bonito da vida, aí que é o bonito de Deus. Deus te dá o livre-arbítrio. Você quer errar, mas hoje você está consciente de que você está errando e vai ter que acertar o equívoco. É isso que o Espiritismo nos mostra de beleza e de entendimento. André Luiz vem abrir um leque para todos nós de estudo. Nós sabemos que essas obras de André Luiz saíram das mãos e da prateleira do movimento espírita
e está sendo levado para os gabinetes das universidades do mundo todo. Lógico que nós ainda temos uma ideia pálida sobre aquilo que André Luiz traz para todos nós, porque ele veio abrir um véu do mundo espiritual. Ele abriu apenas um pequeno pedaço desse véu, mostrando para nós um pouquinho o que é o mundo espiritual. É verdade que nós não estamos falando da reencarnação como um todo. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta sobre a questão da reencarnação. E os Espíritos respondem que 2 são os tipos de reencarnação na Terra: a reencarnação programada e a reencarnação compulsória. A reencarnação programada não é apenas daqueles que nós vamos chamar de missionários, mas é daquele que já compreende no mundo espiritual que falhou, que cometeu seus erros, seus equívocos e que quer oportunidade para acertar. Esse é o primeiro ponto, é o que nós vamos chamar de vontade. Quando a pessoa vem para a crosta, reencarna, tem o véu do esquecimento, os bons espíritos vão continuar assessorando como estão assessorando no mundo espiritual. Só que aqui há uma coisa que é muito mais complicada, porque aí já não depende dos espíritos, depende de nós. E nós podemos nitidamente mudar aquela trajetória que foi pré-estabelecida para nós, ou seja, pela qual nós participamos dessa trajetória, dessa programação. Não foi nada imposto para nós. Nós aceitamos a regra do jogo. Só que nós ainda, ao chegarmos no mundo de tantas imperfeições, ao chegar no mundo onde o materialismo grita mais forte, ao chegar no mundo onde há muito desamor, pelo contrário, o homem conhece pouco a lei do amor e respeito ao próximo. Diante de tudo isso, Alexandre veio orientar André Luiz. A reencarnação programada é belíssima. Se nós tivéssemos tempo, mais tempo, de poder nos aprofundar diante de frase por frase, para poder, nas minúcias, tentar entender toda essa complexidade da reencarnação, mas que ao mesmo tempo compõe a lei divina. Uma das leis mais belas que Deus criou, que nos dá a oportunidade de reencarnar para refazer o nosso passado criminoso, né, André Luiz? E é importante nós dizermos, querido Sérgio, querido telespectador, que André Luiz escreveu e publicou o que Emmanuel e os espíritos que estavam junto de Emmanuel na direção da mediunidade de Chico Xavier permitiram. Então aqui nós temos uma ideia de que ele poderia ter dito muito mais, ele poderia ter esclarecido muito mais, porém nós não tínhamos condições naquele momento e nem hoje para entendermos de modo global. Então as informações elas vão vindo gradativamente, conforme a nossa maturidade, conforme o nosso entendimento, conforme o nosso grau de visualização e de compreensão. Ao encerrarmos o programa, eu vou deixar os nossos contatos. Se você quiser mandar sua mensagem ou receber as nossas mensagens diárias e gratuitas, venha fazer parte da família do WhatsApp da TV A Caminho da Luz. O nosso número é 19 997 782794. Se você está nos acompanhando pelo canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, não se esqueça de se inscrever no canal, habilitar as notificações, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhe. O e-mail do nosso querido Sérgio é vilarsergio10@gmail.com. O meu é vilardandré2@yahoo.com.br. Queridos amigos, nós vamos encerrar então o segundo programa do capítulo 12º do livro Missionários da Luz. Agora, não perca não o próximo programa, que está muito interessante. Nós vamos estudar as colônias. Todas elas têm esses departamentos da reencarnação. Fica para o próximo programa. Um beijo no seu coração. Muita paz a todos. Muita paz, muita luz e até o próximo programa.